Boa noite, pessoal. Nós vamos começar a nossa palestra, Espiritualidade Descomplicada, tá? A gente vai falar sobre esses tópicos: mecanismo da espiritualidade, mundos espirituais que rodeiam a Terra, corpos espirituais, obsessão e desobsessão, técnica de proteção espiritual e planos espirituais, quais são as filosofias que eles seguem, tá? Vai ficar gravado no YouTube. Vocês se cadastrem nesse link que eu mandei para vocês. Vai estar na última imagem, tá bom? Vai estar na última imagem e também vai estar no Eterno Aprendiz Espiritual, que é a fanpage, minha fanpage do Facebook, tá bom? Então vamos começar. Sejam muito bem-vindos. Olhamos para o mundo aí fora e perguntamos o que é tudo isso. E aí lembramos que fomos colocados aqui com todo carinho, que esta oportunidade de reencarnação foi um presente, algo que há muito esperávamos, pois Deus nos escolheu para sermos uma gota de luz dentro do oceano da criação. E os oceanos precisam de todas as gotas para serem completos. Que Deus nos ajude nessa jornada de autoconhecimento, para que possamos entender que é necessário buscar nossa luz, buscar nossa força dentro do oceano da criação. Toda vez que eu faço um trabalho espiritual, eu peço para as pessoas, cada um de vocês eleva o pensamento onde vocês estão, né? Eu acho a oração de São Francisco muito bonita. Quem quiser utilizar ela como referência, sem problema. Aquilo que vocês acreditam como Deus, como superior, eleve o pensamento de vocês por alguns segundos para a gente começar a palestra de hoje, tá bom? A hora que vocês tiverem finalizado, vocês me dão um ok. Aí eu começo a palestra. Bom, vamos começar. Eu vou contar um pouquinho de mim, tá? Antes da gente começar. Meu nome é Ramon, eu estudo espiritualidade desde os 13 anos. Eu sempre quis entender o mecanismo da espiritualidade. Os meus estudos, eles buscaram as grandes filosofias que existem na Terra: taoísmo, budismo, islamismo, hinduísmo, cristianismo, espiritismo, umbanda. Eu acabei percebendo que não existe uma única verdade, existem pedacinhos da verdade, elas se completam. Eu trabalho com apometria, mediunidade e bioenergia há mais de 25 anos. Eu sou sacerdote da Umbanda Sagrada e mago da magia divina. E, como vocês, um eterno aprendiz espiritual. Vamos começar a falar sobre os mecanismos da espiritualidade. A nossa relação com o plano espiritual. A gente já começa com a palavra astral, tá? Às vezes as pessoas não se percebem disso, mas a palavra astral veio de astrum ou astros. Na realidade, o plano espiritual, nós viemos de um outro lugar. Nós não somos originariamente aqui da Terra, né? E aí eu começo a questionar algumas coisas, né? A gente começa a falar sobre por que existe a necessidade de um médium. Aqui está uma imagem clássica, né? Onde você vê uma pessoa dando um passe, né? Você vê um mentor espiritual, vê a pessoa encarnada recebendo o passe. Se vocês percebem, a energia do mentor, ele tem que permear essa pessoa aqui. Por quê? Porque sem permear essa pessoa, a energia do mentor, ela não, ela transpassaria a pessoa, a energia
direta do mentor. O mentor trabalhando com a frequência específica do médium, ele juntando as duas energias, você percebe, aqui tem a energia do médium e a energia do mentor. As duas energias em conjunto conseguem interagir com o meio físico. E é por isso que nós temos a necessidade do médium, tá? Outra coisa que as pessoas falam e dá muita. O termo é meio complicado. Quando as pessoas falam que existe incorporação, né? Se você fala incorporação, você acha que uma coisa está dentro da outra, né? Didaticamente, isso não é correto, porque não existe um ser dentro do outro, né? Quando a gente reencarna, quem entra dentro do nosso corpo físico somos nós únicos. O termo melhor para se você falar sobre incorporação seria acoplamento áurico. Porque na realidade, o mentor, ele não entra dentro do médium. Ele fica fazendo um acoplamento na aura do médium, tá? Por isso que eu chamo isso de espiritualidade 101. A gente está falando de uma série de coisas que a maioria das pessoas tem dúvida, né? Lógico que a gente não está se aprofundando em nada, tá? Está fazendo uma coisa, tá fazendo uma coisa direcionada. Vocês estão me ouvindo bem, né, pessoal? Márcia, Cris, Leila, vocês estão me ouvindo bem, né? Tá bom. Bom, para a gente falar de espiritualidade, a gente não consegue falar de espiritualidade sem falar de aura e chakras, tá bom? Chakras são vórtices energéticos. Vem do sânscrito, tá? São vórtices energéticos. Existem os 7 principais, né? Coronário, o cardíaco, plexo solar, umbilical, chakra da base, o da garganta, do terceiro olho. E a aura, na realidade, ela é uma somatória de todas as nossas energias. Ela é a nossa fagulha divina. Quando a gente foi criado como um pedacinho de Deus dentro da gente, a gente vibra uma certa frequência. Essa frequência, ela reverbera, criando uma energia, uma aura, uma frequência específica nossa, tá? Esses são os chakras, tá bom? Eles têm cores específicas, eles têm esse formato de funil, né? Você pode ver que ele tem esse formato de funil. Ele tem uma boca e a energia, ela tanto entra quanto ela sai, tá? Eu vou fazer algumas palestras durante o ano específicas, falando sobre chakras, sobre aura, sobre os corpos espirituais. Hoje a ideia é ter um popurrí de todos os conceitos espirituais, tá bom? Até que todo mundo está sabendo, porque tá normal, né? A maioria das pessoas está sabendo. Agora a gente vai começar a entrar em alguns conceitos, tá? Bom, a noção de densidade, o que é denso, o que é sutil, ela envolve uma questão de física, tá? Densidade não quer dizer nem bom nem ruim. Densidade é, é diferente de intenção. Se eu falo para vocês que um leão ataca, ou para se defender ou para se alimentar, nenhum de vocês vai imaginar que o leão está atacando por ruindade, tá? Necessidade fisiológica, autossobrevivência, tá? Então, o que que acontece? No universo, a gente não tem energia boa ou ruim. Como assim, Ramon?
tô cheio de ouvir falar de energia boa e ruim. Então, é porque as pessoas não têm o conceito correto. O problema é que as pessoas vinculam boa e ruim com sutil e denso, que não é o ponto. Na realidade, a gente tem que perguntar qual é a intenção que permeia a energia. Por quê? Porque você pode ter uma energia densa, uma intenção boa. Por exemplo, o mentor trabalhando, jogando uma energia densa dentro do coração da pessoa, porque precisa de uma energia densa. Ou você pode ter uma energia extremamente sutil, uma energia mental, por exemplo, com uma intenção ruim. Um obsessor querendo o teu mal, jogando uma energia sutil. A intenção que permeia a energia, ela sim, ela pode ser boa ou ruim. A densidade, ou se ela é sutil, isso não é bom ou ruim, tá bom? Aqui nós temos um caso clássico de alguém que desencarnou de forma abrupta, né? Então é assim, daqui a pouco a gente até conversa, mas aqui você tem um corpo físico, tá? Aqui é o corpo físico, aqui é o corpo espiritual, tá? E aqui, ó, você tem uma coisa que é a ruptura do cordão que se chama cordão de prata. Depois eu explico com mais detalhes. Então essa pessoa, ela morreu, tá? Ela desencarnou. Só que você está vendo essa energia que está em volta do corpo físico dela? Essa energia é que impede tanto o corpo, essa pessoa, de ir para as cidades espirituais ou ser tratada. Tanto é que você percebe que também tem essa energia aqui, ó. Essa pessoa, quando acordar, né, o corpo espiritual dela não consegue, do jeito que ele está aqui, ele não vai atravessar uma porta. Por causa dessa energia que você está vendo aqui. Tá bom? Tudo bem até agora? Alguma pergunta? Um monte de pergunta. Ah, então, você vê o próximo slide? Ó, dá uma olhada. Ó, o que que eu falo aqui, ó. Não vamos entrar no mérito do karma, tá? Que é a questão de causa e efeito. Por uma série de razões, a pessoa vai ter uma determinada morte. E é óbvio que alguém que tem um karma específico, ele acaba desgastando essa energia antes. Então, dá uma olhada aqui nessa imagem, tá? Olha para esse caso que está aqui. A gente sabe que a pessoa desencarnou, porque ela não tem mais cordão de prata, ó. Violentamente, você está percebendo que ela está bem densa, ó. O mentor dela não consegue jogar energia diretamente para ela. Ele não consegue jogar energia direto. Então, o que que ele precisa? Ele precisa do médium ou intermediário. Ele vai jogar energia no médium, vai juntar a energia dele com o do médium e aí vai jogar na pessoa, tá bom? Os seres desencarnados, eles são mais sutis do que esse que acabou de desencarnar, pois ainda ele leva um lastro. E aí que entra a figura do mediador, médium, e o que normalmente chamamos de médio de transporte. Na Umbanda se chama de médio de transporte. Faz esse processo de você retirar essa energia mais densa da pessoa, né? Fazendo com que ela possa ser levada para os níveis mais sutis. Tá bom? Beleza até aqui, pessoal? Posso continuar? Rose, você entende que a questão da morte violenta, eu não estou discutindo o mérito, o karma, tá? A morte violenta vai fazer com que ele fique com uma densidade maior. A questão de que ele merece a morte ou não, está dentro do processo kármico dele ou não,
não vem ao caso nesse momento. Se ele morrer dessa forma, ele vai ficar com uma parte densa. Tudo bem? Então, você viu que os slides eles se estão explicando, né? Ah, boa pergunta, Cris. Nós vamos chegar lá. Olha só o próximo slide. Eu faço de propósito. Por isso que fica assim, pessoal. Os mentores me pediram para montar esses slides do jeito que eles estão, tá bom? Porque é a curiosidade da maioria das pessoas e tem muita desinformação, tá? O que a Cris acabou de perguntar, eu vou acabar de explicar. Então, nós vamos lá. Falando de energia, densidade e intenção, existem pessoas que são clarividentes, tá? E elas enxergam as energias. Mas, atualmente, existem técnicas que a gente observa a energia que se chamam fotos Killian, tá? As fotos Killian são fotos que registram, presta atenção, eles não registram a aura como todo. Eles registram uma coisa chamada duplo etérico, tá? Que é uma parte densa da aura. Que é essa energia que a Cris perguntou. É a energia mais densa, tá? Vamos fazer um... Antes da gente prosseguir, vamos fazer um exercicinho nós aqui, tá bom? Eu sei que um monte de gente caiu, a internet aqui no Brasil é complicada, né? Nós estávamos com 9 pessoas, agora nós estamos com 2, 4, 6, 7 pessoas. Mas depois o pessoal, eu vou mandar link para eles, não tem problema. Eu gostaria que vocês fizessem o seguinte: peguem a mão de vocês, coloquem na direção de preferência, de uma parede, se for branca melhor, mas de uma cor clara, e olha com o seu olho, dá uma distância de uns 30, 40 centímetros do seu rosto, a tua mão, na direção da parede, e olha entre os seus dedos, se você não percebe como se fosse uma fumacinha em volta do seu dedo. Vocês conseguem fazer isso? Então, é tudo uma questão de treino na realidade, tá? Essa bruminha que você enxerga, tem mais alguém que conseguiu enxergar? Então, essa bruminha que você enxerga é o que está aparecendo aqui na foto Keeley, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó, da foto Keeley? É o que você conseguiu enxergar. É a parte mais densa da aura, que foi o que a Cris perguntou. É essa energia que apareceu naquele desenho. É essa energia que faz com que a pessoa não desencarne e vá para as cidades espirituais. É isso mesmo. Aí você já está pegando uma frequência acima, Cris. Tá? Numa frequência abaixo, ela pega um branco neon. Tá? Você já está começando a olhar o começo da tua aura. Esse amarelo e dourado já é um pedacinho da tua aura. Se você treinar, você consegue enxergar a aura, tá, Cris? Então vamos lá, pessoal. A aura é um campo energético, legal. A aura é um campo energético que envolve toda a matéria. Ó, presta atenção. Toda a matéria, seres animados ou inanimados. Essa cadeira que eu estou sentado agora, ela tem uma aura, ela tem uma energia. Tanto é que se um ser desencarnado vier aqui, ele senta nessa cadeira. Por quê? Porque ele tem uma aura. Então, a parte energética do espírito vai ficar na parte energética da cadeira. Isso se o espírito for denso, né? Em seres vivos apresentam características diferentes de uma rocha a nível energético. Para se fazer uma foto Killian, é necessário um gerador de alta tensão, alta frequência e baixíssima corrente. Aí vocês perceberam as fotos, né? As imagens estão legais, vocês estão conseguindo ver bem? Olha que bacana. Isso é uma sequência da foto Killian de uma lagarta,
tá? Ela começa porque, é óbvio, ela vai morrer porque essa tensão que passa por ela não aguenta porque ela é pequenininha, né? Você percebe que ela fica iluminada como se fosse uma cidade, ó. E ela é apenas uma lagarta. Imagina nós, seres humanos, não, eles são animais, a gente precisa respeitar todas essas coisas, mas emocionalmente a nossa luminosidade é maior. A gente não consegue enxergar, né? Aí você vê ela desencarnando, ó, ela está perdendo energia vital, ó, ela está perdendo energia vital até ela desencarnar totalmente. Vocês viram como uma lagarta irradia energia? Imagina um ser humano. O próximo passo da medicina será poder trabalhar com esse espectro de energia, pois as doenças principalmente aparecem em nosso campo energético, do duplo etérico primeiro, e posteriormente ela atinge o corpo físico. Muitos dos tratamentos que a gente faz em apometria trabalham no duplo etérico, tá bom? Essa sequência é muito bacana, tá? Algumas análises de photokiller, tá? Conflitos psíquicos ou emocionais. Quando há halos aparecem uma ou mais falhas, ó, pessoal, isso aqui é um buraco na tua aura. Ó, vamos pensar uma coisa. Quem de vocês conhece camada de ozônio? Já ouvi falar da camada de ozônio. A camada de ozônio, ela serve para proteger a gente dos raios infravermelhos do Sol, certo? O que você acha que a nossa aura faz em relação a gente? A nossa aura é nossa camada de ozônio. Ela nos protege de energias deletérias que não podem entrar em contato conosco diretamente, como os raios infravermelhos do Sol. Agora, se você tiver um buraco desse tamanho na tua aura, entra qualquer coisa aqui, ó. Olha quando acontece isso, pessoal. Dá uma olhada. Estado depressivo, fazendo com que a pessoa não esteja equilibrada energeticamente, fazendo com que a aura dela fique aberta, subsensível a elementos externos. Beleza? Tudo bem? Essa aqui é uma coisa muito interessante. Aqui é o seguinte: é um médium incorporando, incorporado e saindo do transe. Então, olha só. Isso aqui é um médium normal, tá? Aí ele começa o transe. Dá uma olhada que aparece uma energia diferente do médium. E aí ele incorporado. São duas energias juntas. Ele está incorporando uma guardiã, uma pombagira, tá? E aqui o médium sozinho, só a energia dele. Tá claro, né? Precisa falar alguma coisa? Não precisa, né? Tá crasso. É assim que o negócio funciona. Beleza? Tô indo muito rápido, pessoal. Então vamos lá. Então vocês viram que. é, Só um minutinho. Eu tenho um pouco de dislexia, então eu esqueço as coisas. Nós discutimos mecanismos da espiritualidade. Tudo relacionado com a mecânica da espiritualidade. Então a gente falou de densidade, falou de chakras, falou de aura, falou de é,
como se faz um transporte para poder levar uma pessoa para um lugar, para um lugar. Agora a gente vai discutir os lugares para onde vai ser levado, tá bom? A gente vai discutir os lugares que vão ser levados. Bom, então o que acontece aqui, pessoal? Eu tive que pegar isso de alguma referência, tá? Eu sou uma pessoa muito universalista e existem, então, a parte de chakras e aura eu pego dos indianos, né? Essa parte das definições do que os mundos que rodeiam a Terra, eu pego dos espíritas, tá bom? Quando eu fui montar esse material, eu fui fazer uma apresentação num centro espírita. O meu mentor pediu para que eu colocasse as coisas que estão em polos diametralmente opostos juntas. Então, o que nós temos de coisa mais sutil no nosso planeta? São as cidades astrais. Que nós temos de coisa mais densa no nosso planeta? Os abismos. Então, essas duas coisas elas vão estar juntas. Tá? Aí, as cidades astrais são mais evoluídas. Aí você tem as colônias. E aí você tem as cidades infernais. Então, elas estão juntas. E você tem, por final, os postos de socorro e o umbral. Vou explicar tudo isso para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas eles vão estar lado a lado. A luz e a ausência de luz, elas vão estar juntas. Foi assim que os meus mentores pediram para explicar esses conceitos. Porque existem conceitos muito pesados, então eles têm que ser explicados juntos. Tá bom? Vou começar. Então, cidades astrais. São esferas resplandecentes, regiões espirituais onde imperam a bondade, a confiança e a felicidade verdadeira. São cidades de puro cristal. Então, Leila, o que acontece é o seguinte: muito provavelmente ela está com problema de conexão, tá bom? Se todas vocês estão ouvindo e ela não, está com problema de conexão. A internet dela deve ter uma velocidade baixa, tá? E aí eu não tenho muito como ajudar, tá bom? Infelizmente. Eu vi ela falando lá, mas eu não tinha como fazer nada. Eu falo para ela ficar tranquila que quando eu vou gravar isso no YouTube. Não, Rose, não, não. O fulano celestial é muito para lá. Vocês vão entender o que eu vou explicar, tá? Elas são cidades de cristal, mas ainda são plano emocional, tá? Eu não estou falando de plano mental. Seria o que é mais evoluído aqui no nosso plano, vai? É o que tem de mais evoluído. Tá bom? Os abismos. Aqui, se vocês perceberam, tem uma imagem do inferno de Dante, tá? E dizem os espíritos que Dante foi até os abismos e o que ele retratou foi o que ele viu lá nos abismos, tá bom? São regiões espirituais de padecimento inenarrável, destinadas a espíritos que tenham cometido os mais graves crimes contra as leis divinas. Os espíritos vinculam-se conscientemente a regiões e aglutinam-se em vales ou áreas, que mesmo vocês já devem ter ouvido falar do Vales dos Suicidas, Vale do Sexo, né? Outros vales assim, consoantes ao seu erro grosseiro que tenham cometido na última reencarnação. Tá bom? Tudo bem? Entenderam agora porque os dois estão juntos, né? Aí nós temos. Não, não, não é só a última, não. Eu peguei a questão. Isso são as descrições espíritas. Não é só a última. Você é a somatória de todas as suas encarnações, né? Esferas superiores. São regiões de felicidade onde estacionam espíritos devotados de grande elevação moral. Lá habitam os bons espíritos e espíritos superiores. Vocês já perceberam que é um segundo nível, é um pouco mais denso do que aquele que nós falamos, tá?
mas a um nível superior. E aqui você tem um exemplo de Vale dos Sexos, Vale dos Suicidas. Então você tem os dois polos, né? Aí você tem as colônias e as cidades infernais. As colônias são zonas de transição. São colônias espirituais inseridas no umbral, quais fossem oásis no deserto. Os espíritos que conseguem alcançá-las por mérito consciencial, nelas encontram amparo e assistência, podendo reajustar-se até mesmo evoluir. Aqui se encaixa o nosso lar, tá bom? Viu? O nosso lar não é aquelas mais avançadas. Ela é uma colônia. Ela é pertinho da gente, tá bom? Thaís, eu desliguei o teu microfone, tá? Porque de repente você pode falar sem querer e eu ouvi você entrando. Mas não se preocupa não, tá? A primeira vez que você está aqui, não tem problema não. Cidades infernais, regiões espirituais desprovidas de qualquer luminosidade, constituindo morada de espíritos ainda envolvidos pelas diversas vibrações do mal e que tenham tido comportamento moral condenável em suas oportunidades reencarnatórias. Galera, só um detalhe. As cidades infernais, elas são mais sutis do que os vales e do que o abismo. Então, a nível de densidade, ele está sutilizando. E a nível de sutilidade, ela está densificando. Tá bom? Beleza? Ficou bem claro as imagens. Lembra, Cris, que você perguntou? As imagens, você está conseguindo ver direitinho? No, é, você está conseguindo ver no teu. Ah, então perfeito. Então bacana. Beleza. Bom, aí a gente chega no intermediário. Umbraus, umbral e posto de socorro. Umbral é uma região espiritual que começa na crosta terrestre, na qual se concentra tudo que não tem a finalidade para a vida superior. É a região para esgotamento de resíduos mentais e emocionais também, tá? Uma zona purgatorial, os espíritos aí confinados julgam-se injustiçados e sentem-se desesperançados por não terem encontrado na vida maior aquilo que suas crenças e religiões divulgaram. Galera, essa é a parte mais sutil da densidade. Então eles não estão tão mal. Lembra, quem de vocês assistiu Nosso Lar? Acho que a maioria de vocês, né? Lembra que o André Luiz ficou um período num lugar escuro, dizendo, as pessoas falavam para ele que ele era suicida, esse tipo de coisa? Ele ficou no umbral. Não é, ali é suave, viu, Rose? Lá é tranquilo. Tem lugares muito, muito piores. Vixe, verdade. Postos de socorro que ficam no umbral e os postos de socorro você tem também nos vales, nos abismos, em todos os lugares, tá bom? Funcionam como bastiões avançados numa incessante busca de novos espíritos, que tenham logrado reunir condições para acessar novas paragens mais evoluídas vibracionalmente. Vocês perceberam, pessoal? Eu pus aqui os postos, né? Vocês perceberam o linguajar, a forma de colocar? Eu trouxe a informação espírita. Eles classificam muito bem. Eu não tem motivo da gente pegar isso em qualquer outro lugar, tá bom? Eu acho perfeito. Todo mundo entendeu, não entendeu? Ficou perfeito, não ficou? Deu para ver cada uma das zonas, viu que cada uma tem a sua densidade, certo? Bom, agora vem a parte difícil. Vocês não sabiam, né? Não necessariamente, tá, Rose? É, não necessariamente. Existem casos que ela não precisa passar no posto de socorro, porque ela vai ser levada para outros lugares, né? O posto de socorro é uma coisa muito emergencial. Eu não. Em todos os lugares, sim, é verdade, em todos os lugares. Vocês não sabiam, mas vocês vão fazer uma provinha.
Vocês vão fazer, na realidade, os mentores aqui pediram, né? Eu vou fazer uma pergunta, na realidade são 3 perguntas que eu vou fazer para vocês, né? Então vamos lá, vocês precisam responder isso para mim. Para onde vão as pessoas depois que elas morrem? Primeira pergunta. Segunda pergunta, onde fica o céu? Terceira pergunta, onde fica o inferno? É... Rose, eu vou falar uma coisa para você. Tem gente que vai direto pro abismo. Desencarnou, é só sair do corpo, o cara vai diretão pro abismo. Não passa nem no umbral. Como tem gente, tipo um São Francisco de Assis, eu sei, como tem bondade demais. Um São Francisco de Assis, por exemplo, ele subiu direto para um nível acima. Entendeu? E eu já dei a resposta, né? Ih, eu não podia fazer isso. Mas tudo bem. Para onde as pessoas vão quando elas morrem? Alguém sabe me explicar? Tchan, 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 tchan. Vamos, vamos, vamos. Alguém tem uma ideia? Tal, pá, pá. Rose, você está muito próxima da resposta. Mas eu vou completar a tua resposta. Não, não, não necessariamente. Eu vou completar a sua resposta, tá, Rose? Porque ela não está completa, tá bom? Pessoal, é assim. é, vocês já perceberam que eu sou universalista, tá? Então, desculpa, não existe nem céu nem inferno, tá? O que eu vou falar para vocês é o seguinte: o céu está dentro da gente, o inferno está dentro da gente. Concordam? Concordam? Então tá bom. Então a gente já começou no mesmo lugar. Então beleza. Não existe um local chamado inferno, não existe um local chamado céu. É isso aí. Lembra Violetas da Janela. O que eu vou falar para vocês e eu não vou falar de encarnação, eu vou falar de uma coisa mais abrangente, tá? Para onde as pessoas vão, onde elas morrem, depois que elas morrem? Elas vão para o lugar da frequência delas. Cada um de nós vai para o lugar aonde vibra a nossa frequência. Não é a nossa reencarnação. Porque a nossa reencarnação é a nossa reencarnação. O ponto que a pergunta que se faz é: você aprendeu alguma coisa na reencarnação? Porque fazer a reencarnação só, e aí? Você aprendeu? Se você aprendeu, sua frequência está alta. Se a sua frequência está alta, você vai para lugares com frequência alta. Se você veio para a reencarnação e não aprendeu absolutamente nada, sua frequência está baixa. E aí você vai para que lugar? De frequência baixa. Mas o céu e o inferno você vai levar junto com você. A pessoa está no inferno aqui, está no céu aqui, é ela que define. Então, Rose, nessa aula eu não estou discutindo isso, tá bom? O descarregar a gente vai discutir numa próxima aula, beleza? Eu estou espiritualidade 101. Nesse momento, eu quero que vocês entendam assim: o termo reencarnação ele não está correto, porque a sua reencarnação não quer dizer que você aprendeu alguma coisa. Você simplesmente foi lá. Então você tem que parar e pensar o seguinte: o que você aprendeu com a reencarnação? E aí você tem que ir mais além. Se você aprendeu, qual a frequência que você tem agora? Entendeu o que eu quero chegar? Essa questão do descarregar, a gente vai discutir numa outra. Eu tenho, os mentores passaram algumas coisas. Eu estou com um set de palestras. Se vocês quiserem, eu monto uma por mês e a gente vai fazendo no próximo ano, tá? E vai ser legal, vai ser bacana. Posso continuar?
Bom, eu vou vou falar uma coisa para vocês agora. Isso que eu vou mostrar para vocês agora, vocês não vão encontrar em lugar nenhum. São 35 anos estudando espiritualidade e informações dos mentores, tá? Eu mostrei para vocês o conceito espírita das cidades espirituais. Mas muitos de vocês ficam perguntando: mas quando eu reencarno? Para onde que, quando que demora? Quanto tempo? Como é que faz? E eu também tinha essas perguntas até o dia que o mentor me explicou. Então vamos lá. Vamos imaginar, isso é tudo didático, tá? Nós estamos falando de frequência, beleza? Então, o que vocês estão vendo aqui são frequências. Esse monte de letrinha e números são frequências. Mas imaginemos que nós tenhamos 7 níveis. Então você tem o nível 7, que é o mais alto, mais sutil, com frequência mais alta. Você tem o nível 1, que é o mais denso, tá? E os do intermediários. Cada um desses níveis são divididos em mais 7, que a gente vai chamar de A, B, C, D, E, F, G. Ficou claro? Tá bem didático, né? Tá bem professor de matemática, né? Então, olha só. Aonde se encontram os abismos? Aonde se encontram os abismos? Os abismos, eles se encontram no 1, que é o mais denso, até o E. Então você tem um abismo mais denso que é um A, que não tem mais denso que isso. E você tem um E, que está saindo do abismo e entrando nos vales. E os vales vão do 1E até o 2C. Frequências, nós estamos falando de frequências. Aonde fica o umbral? O umbral fica no 2E, DE. Aonde fica a Terra? Nós aqui, a gente fica no GF. E lembre-se, aqui também tem zona espiritual, que são os obsessores que ficam aqui na nossa frequência, tá? Tá bom? Então você tem um umbral, você tem. Vocês notaram o que eu fiz? Ou melhor, né? Os mentores. Eles mostraram todas as cidades, como elas se dividem, e aqui você tem uma formação para você saber onde cada uma delas se encaixa, tá? Agora a gente vai chegar no lugar que vocês vão começar a fazer as conexões. Aonde fica as zonas de transição? Aonde fica o nosso lar? O nosso lar fica no 3BC, tá? Você tem até quem assistiu ao nosso lar, você tem as câmaras que são abaixo, né, do nosso lar, numa frequência mais densa, que pegam 3A, tá bom? Então, o que você tem aqui? As zonas de transição, que elas começam a partir entre o 2G e o 3A, tá? Acima do 3, então você tem o nível 3, o nível 4, o nível 5, o nível 6 e o nível 7, só de cidades luminosas. Eu pergunto para vocês, o que vocês perceberam nesse gráfico que eu mostrei para vocês? Qual que é a proporção de coisa densa? Qual que é a proporção de coisa sutil? Vocês, vocês quantificaram? Vocês perceberam? Quem é maior? O denso ou o sutil? É...
Então a gente não tem que ficar desesperado. A luz, né? A luz é. Agora, o que eu vou falar para vocês, que essa é o pulo do gato, né? Aí eu, com todos esses gráficos, sentado na frente do mentor, eu falei, legal, bacana. E como é que funciona a reencarnação? Que eu sou perguntento, né? Sou mais perguntento que vocês. Então, o que, que eles me falaram? Eles me falaram da seguinte forma. Nível 3, 4, 5, você reencarna. Estando no nível 3, 4 e 5, você ainda reencarna. Nível 6 e 7, não reencarna mais. O pessoal que está aqui em cima só desce em reencarnação porque são espíritos de luz. Tipo São Francisco, tipo Lao Tse, galerinha, mestres ascensionados, galerinha do bem. Bom, e aí, Ramon, o que, que acontece? Então acontece assim, você vai subindo de nível, você entra no 3A, vai para o 3B, vai aprendendo coisas, vai para o 3C, vai para o 3D, vai para o 3E, isso é frequência, isso é conhecimento. Aí você chega no 3G. Toda vez que você chegar num G, 3G, 4G e 5G, é feita uma pergunta para você. Você quer voltar e reencarnar e ver se você aprendeu o que tinha que aprender? Não, não, Rose, você não está entendendo. Você não. É, é assim, ó. Ó, vamos lá, Rose. Para você chegar nessas cidades, você tem que estar bem, tá bom? Então, eu estou olhando para um lado de pessoas que desencarnaram bem. Conseguiu entender, Rose? Rose, é, quem está no 3, 4 e 5 são pessoas de nível bom, beleza? Que vão para a cidade espiritual, blá, 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 tá? Tá. Reencarnação, nós estamos num planeta que reencarna. Eu vou te dizer que todos os níveis do abismo, das trevas e do umbral reencarna. Processo reencarnatório. Mas eles são puxados para o útero da mulher e a mulher tem que ser bem densa. É que eu tô falando de duas coisas diferentes, tá? Para um cara chegar no 3G, o cara já avançou pra caramba, tá? Então, o que eu tô falando aqui é de, vamos dizer assim, você passa 20 vidas fazendo coisas direitas e aí você pode começar a pensar nesses 3G, nos 4G e no 5G. 5G depois de umas 1000 vidas fazendo coisa direita. Você entendeu a proporção, Rose? Na escala, todo mundo reencarna. Todo mundo reencarna porque é procedimento. Só que o que eu ouvi falar, pessoal do abismo, o pessoal abaixo do 1E, eles são tão densos que não reencarnam mais. Tá? O pessoal dos vales, eles ainda reencarnam. Mas abaixo disso, o pessoal é tão denso que não consegue reencarnar mais. É, casos desses. Tá bom? Falta só um detalhe. O que vocês acharam disso? Isso aí não tem lugar nenhum. Isso aí foi passado. Agora deixa eu fazer uma outra coisa. Quem já ouviu falar sobre quando Jesus veio para a Terra? Alguém já ouviu falar sobre quando Jesus veio para a Terra? Eu sou professor, essas coisas acontecem. Quem já ouviu falar sobre quando Jesus veio para a Terra? Então é assim, ó, primeiro, eu não quero criar celeumas, tá bom? É, eu não estou aqui para discutir filosofia de ninguém, tá? O objetivo não é esse, tá bom? Porque existem pessoas que elas vêm de linhas filosóficas que acreditam em certas coisas
E se elas ouvem uma coisa dessa, elas já entram em choque, né? Então, o que eu estou tentando dizer? Estou tentando dizer o seguinte: existem algumas linhas evangélicas que creem que Jesus é Deus, tá? Então, galera, eu não estou discutindo. Aqui eu não vou entrar nesse nível de discussão, tá? Tá bom? Deus é Deus, Jesus é Jesus e é isso. Eu não vou entrar nesse nível de discussão. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: também não vou ficar discutindo se a Virgem Maria era virgem, se não era, não vou entrar nesse nível de discussão também. O que eu quero entrar no nível de discussão é, presta atenção que eu vou falar para vocês. Jesus, ó, ele era um 7G. Ramon, você tem certeza? Tem, absoluta. Ele era o último nível, ele não precisava reencarnar mais, ele estava lá em cima. E onde você acha que está Buda e Krishna? 7D, 7B. Eu não vou falar quem está em aonde, mas todo mundo que está em cima é Lao Tse, pá. Eu acho que Jesus está lá no 7G. Então, presta atenção. Como é que um ser que está no 7G, sim, é verdade, ele consegue reencarnar no 2G? Vocês conseguem me explicar? Eu vou explicar para vocês o que aconteceu, porque é depois de muito estudo. É, precisa se densificar, todo mundo entende isso. Então tudo bem. As linhas esotéricas, espíritas esotéricas, eles dizem que Jesus ficou, presta atenção, 600 anos densificando. Na realidade, o termo certo é aglutinando energia, tá? Porque um ser desse ele não densifica, ele aglutina energia. É outro parâmetro. Ah, tudo bem, o número não importa. É um número grande, não é, Leila? Então, de 1.600, não importa. Presta atenção o que eu vou falar para vocês. É, só me dá um minutinho, Cris, deixa eu só terminar o raciocínio. Eu falo sobre a questão dos animais, tá bom? Então, o que aconteceu? Ele ficou 600 anos densificando. Ele ficou 600 anos densificando. E eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe até onde ele desceu? Até um A. E na descida, ele foi limpando todos os lugares. É isso, Rose. Ele foi limpando. O trabalho de Jesus foi muito maior na espiritualidade do que os 33 anos que ele viveu aqui na Terra. Foi um trabalho absurdo que ele fez. O que ele trouxe com ele, o que ele mudou, se ele não tivesse passado os nossos abismos. Então, Rose, na realidade, assim, é só você parar um minuto para você perceber. Um ser desse, quando reencarna, ele precisa estar dentro de um corpo físico, igual o seu. O corpo de Jesus não tinha nada de diferente do teu corpo, porque ele teve que reencarnar na Terra. Então, como é que um cara de um nível 7G, que é pura luz, reencarna no corpo físico? Ele densifica. Só que, quando ele vem densificando, o objetivo dele não é só vir passar 30 anos aqui. Ele veio dando. Vocês têm que imaginar que a Terra tinha um grave problema. Não existia o conceito de Deus único. Foi tentado falar de Deus único desculpa, na Grécia,
né? Os pensadores gregos foram influenciados pelos espíritos superiores, depois debandaram. No Egito, tentou-se falar do Deus único e detonaram com Deus único. E aí veio Jesus, que foi falado sobre Deus único. E a partir daí começou a montar todo um conceito na Terra que mudou. Vocês têm que concordar comigo que mudou, né? E aí, qual é o impacto? Você acha que só foram os 33 anos daqui? Ou você acha que foram só os apóstolos que Jesus mandou para o mundo? E os apóstolos que ele fez nesses 600 anos nos abismos, no umbral, nas trevas? Eles foram levando as palavras de Jesus. É muito lindo. É maravilhoso. Não, ele se densificou até um A. Mas aí que tá, você está pensando de uma forma errada. Lembra no começo da palestra? Densificar é ruim? Densificar é ruim, Rose? Ser denso é ruim? Foi o que eu comecei a palestra. Para ele reencarnar, ele precisava estar denso. Mas e aí o que acontece? E aí volta uma outra parte. Eu não sei se vocês sabem, algumas pessoas só sabem uma parte da história de Jesus, né? Não, não, não. Ele não caiu. Ou, Rose, ele desceu e salvou as pessoas de lá. Ele não caiu. Pelo amor de Deus, Rose. Você entendeu errado. Ô, galera, todo mundo entendeu que ele desceu e ajudou todo mundo que estava lá, né? Todo mundo entendeu isso, né? Ô, Rose, eu não falei que ele caiu, não. Rose, pelo amor de Deus. Rose, presta atenção. Ele, ele aglutinou e foi liberar os portões do abismo. Você entendeu? É isso que você tem que botar na tua cabeça. A Terra estaria muito pior se Jesus não tivesse feito isso. Eu não sei se vocês sabem, eu estudei muito essa questão da vida de Jesus. Todo mundo conhece o que ele fez até os 13 anos e depois ele desapareceu dos 13 aos 33, apareceu 20 anos depois com 33 anos. Dos 13 aos 33, as pessoas não sabem onde ele estava. O que se diz no mundo esotérico é que o que ele fez com os doutores da lei judaicos da época, que ele foi lá e questionou os doutores da lei judaicos, ele fez com todas as grandes filosofias da época. Ele foi para os Himalaias questionar os doutores da lei budistas. Ele foi para o Egito, ele foi para a Índia, ele foi para a China, ele foi para todos os lugares. E aí o que aconteceu? Ele desenvolveu a capacidade do corpo físico dele, o potencial do corpo físico dele. Chakras, aura, porque isso é inerente do corpo físico. O ser que está lá dentro, ele reencarnou. Tanto é que ele não lembrava das coisas. Ele foi lembrar do que ele precisava realmente fazer quase no finalzinho, depois dos 33 anos. Então ele foi adquirindo conhecimento, tá bom? Essa parte vocês já tinham ouvido falar? Então tá bom, vamos lá. É, pessoal, falta mais um pouquinho. Posso terminar? Eu acho que vai, ó. Vai mais uma meia hora, tudo bem para vocês? Então tá bom. É, então é assim. Aqui, pessoal, eu acrescentei uma. Para quem assistiu aquela minha palestra que eu dei há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, lá no grupo, lá perto da Barra Funda, eu acrescentei uma imagem dos corpos. Antigamente só tinha essa imagem aqui. Então, como é que funciona os corpos, né? Você tem o físico,
o emocional e o mental. Então aqui, ó, aqui é o corpo físico e aqui você tem um cordão que se chama cordão de prata, que liga o físico ao corpo emocional. Esse aqui que você está vendo, que não tem forma, isso aqui é o corpo mental. E você está vendo que tem um outro cordão aqui, ó. Esse aqui se chama cordão de prata. E esse aqui se chama cordão de ouro. O prata liga o corpo físico ao corpo emocional. E o de ouro liga o corpo emocional ao mental. Tudo bem? Tá bom. Os espíritas dividem o corpo dessa forma aqui, ó. Os espíritas dividem em físico, perispírito, aonde eles englobam duplo etérico, corpo espiritual, corpo mental, e o espírito, que é a alma. É assim que os espíritas enxergam. Um detalhe aqui só para vocês, é, só para ilustrativo, né? Kardec é da mesma época da Madame Blavatsky. Muitas das coisas que Kardec introduziu no Espiritismo, por exemplo, karma, ele pegou da Madame Blavatsky, que veio da Índia, que fez a teosofia. E ela estudou a fundo a parte hindu. Só que os corpos, o Kardec achou muito complexos. Então ele deixou dessa forma. Então, é assim que eu explico. Você tem o cordão de prata, cordão de ouro. Numa outra apresentação, eu vou detalhar isso para vocês, tá bom? E aí vem a imagem, tá vendo, Cris? Dos corpos. Numa outra vez, eu tento fazer uma coisa que até hoje eu não fiz nessa plataforma, que é dividir a minha tela com vocês. Que aí os corpos se movimentam. Fica muito legal. Essa aqui não está movimentando, só está os corpos como eles são. Então, o que, que você vê aqui? Lembra, Cris, que você falou sobre aquela energia que fica agregada ao corpo? Aquela energia a gente chama de duplo etérico, que ela é uma coisa que está ligada ao corpo físico, e quando a gente desencarna, ela fica para trás. A partir daqui são os nossos corpos espirituais, tá? Os dois corpos espirituais que estão a alma são esses dois, pelos hindus, chama búdico e átmico. E dentro do átimo você tem a fagulha divina, você tem a sua criação. O mental, vocês olham aquele mental que a gente viu aqui, que era sem forma, você pode dizer que é esse mental sem forma aqui, tá bom? Mas existe um mental um pouquinho mais denso que tem um pouco de forma, que a gente separa os dois, e você tem o corpo espiritual. Dentro da apometria é trabalhado esses quatro corpos: o físico, o duplo etérico, corpo emocional, mental inferior, mental superior. Eu acrescentei isso porque a gente tem que crescer, né, nas nossas informações. Isso é uma informação importante, tá bom? Eu vou dar uma aula só sobre corpos. E aí eu vou falar características de cada um deles, situações. E eu tô para desenvolver um curso específico, tá? Pessoal da apometria que está assistindo a aula, né? A Leila, a Zomira, que eu vou relacionar os corpos à física quântica, as dimensões. Vai ser bem legal, vai ser bem bacana. Então, beleza, beleza. Então vamos lá. Gostaram? 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 Ficou bonitinho, né? Então tá. Bom, galera, tem mais 10, até que não é muito agora é tranquilo. Para a gente falar sobre espiritualidade 101,
o básico do básico? Eu estou falando o básico sobre tudo, tá bom? A gente falou sobre energias, a gente falou sobre corpos, a gente falou sobre as cidades espirituais, falou de como acontecem as coisas. E aí não tem jeito de a gente não falar sobre obsessão e desobsessão, porque sem isso é a nossa relação, né? Então, eu vou ser sucinto, tá bom? Para entender a obsessão, temos que entender inicialmente que nós vibramos energia. Isso aqui é uma imagem do Mãos de Luz, tá? Para vocês que nunca viram, isso é uma aura. Tá vendo os corpos? Você consegue ver os corpos aqui, ó? Cada um dos corpos saindo? Isso é uma aura. Você tá vendo o chakra aqui em cima, ó? Tá vendo o chakra? A gente tem que inicialmente entender que nós vibramos energia. A gente frequencia energias densas e sutis, com variados tipos de intenção. Tudo bem? E agora, uma coisa que vai cair a boca de vocês. Nós temos obsessão sobre desencarnado e encarnado, tá? Essa aqui todo mundo conhece. Nós temos obsessão entre encarnado e encarnado. Como assim? É. Nós temos obsessão entre desencarnado e desencarnado. E essa obsessão aqui, ela pode ser o contrário. Ó. Aqui você tem, é que vocês talvez não perceberam. É a obsessão de um desencarnado sobre o encarnado, que é aquela que vocês conhecem. Mas existe a obsessão contrária. Um encarnado obsediar um cara que está desencarnado. Mas o Cris, é mais do que vampirismo. Chega a obsessão complexa. Mago Negro. Negócio punk de encarnado para encarnado. Por isso que, sabe, eu falei das cidades espirituais, falei de energias sutis, a gente tem que. Essa é a grande verdade. Olha só, o que acontece em relação. Ó, eu estou sendo claro com vocês. Por que acontece obsessão? Por causa de problemas psicológicos, vidas passadas, vampirização de energia. Nós estamos em 10 bilhões de encarnados e pouco mais de 30% são católicos. Então, você tem que imaginar que tem um monte de desencarnado que não é católico, então não acredita em Jesus, tá? E aí, como é que você trabalha com os obsessores? Tá? Isso aqui é uma aura de um paciente que está com baita bloqueio no plexo solar, tá? Como é que a gente vê um obsessor hoje? A gente não pode ver como um doutrinador. Eles podem até não conhecer Jesus. A gente tem que se ver como esclarecedor, um psicólogo. A gente tem que entender o ser humano. Um obsessor é um ser humano, tá? As pessoas elas querem técnicas para se defender, mas ninguém quer técnica para melhorar como ser humano. Qual é o ser humano que consegue ficar com essa frequência energética aqui? Ou essa? Ou essa? Então essas duas são frequências boas. Isso aqui já isso aqui é raiva. Isso aqui são todas energias ruins, ó. É verdade. A grande técnica é estar bem consigo mesmo e harmonizado com o universo. A melhor técnica é ser feliz. Se você estivesse feliz, ó o músico tocando. Homem falando com paixão sobre educação. Homem lecionando seu assunto favorito.
Sua aura está brilhando, sua forma mental são brilhantes. Tudo que você fizer melhora você e os outros. A melhor técnica é fique bem. Se não conseguir, use algum recurso opcional. Medite, cante ponto, mantra, leia, ouça música, mas não use esses recursos de início. Em primeiro lugar, tente usar o discernimento. Jesus estava certo. Orai e vigiai. Mas orai não é 3 Pai Nossos e 5 Ave Marias. É a pessoa vigiar mais a sua própria vida do que a do próximo. Eu estou sendo bem curto e grosso, tá? Orar e vigiar é o que você pensa e sente. Sem isso, você pode abrir sua aura e pode iniciar um processo obsessivo. Muitos de vocês têm medo de espíritos. E o medo é uma das portas abertas para ataque espiritual. Quer dizer, você fecha o carro com a chave dentro. Não adianta aprender um recurso e não combater seu medo. Tá? Para a gente estudar a obsessão, a gente precisa ter noção do quê? De aura, de chakra, natureza dos corpos espirituais, quando os espíritos mudam de aparência, isso é importante, o que é clarividência, o que é intuição. Para você poder trabalhar com obsessão, você precisa ter todas essas sensações e vivências. Bom, isso aqui eu peguei de um. Quem me mandar, quem se cadastrar lá no e-mail, alguns de vocês já receberam aqueles livros que eu mandei, né? Tem um e-book dos melhores textos lá do Eterno Aprendiz, que são bem interessantes, que os meus mentores escreveram junto comigo. E dentro lá também tem. Depois você me passa teu e-mail, tá, Leila? E também tem dentro no corpo, tem o www.ippb.org, que é do Wagner Borges. Essas imagens é de um livro do Wagner Borges. Então você tem um mentor espiritual que tira um médium do corpo, ele está fazendo uma projeção assistida, né? Projeção astral assistida. E aqui tem um suicida. Como é que eu descubro que ele é um suicida? Ele está com o formato que o corpo físico dele está lá no cemitério. Ele está em decomposição. E aqui, ó, ele está com o cotoco do cordão de prata. E aí você tem o mentor jogando energia. Você tem um ser lá de cima que está patrocinando tudo isso, que está jogando energia. Está vindo energia do próprio médium. E está vindo energia daqui, de um outro mentor. E todas essas energias estão sendo direcionadas para esse ser, para tirar a densidade dele. Tá? Ó, o outro mentor apareceu, porque agora todo o ambiente está numa outra frequência, tá? Então esse mentor é mais sutil do que esse, tá? Ainda continua 3 energias acontecendo, você vê as cores, né? O médium fica com pena, ele abraça, lembrando que ela vai sentir tudo que o cara tá, então cheiro, ela tá abraçando com amor, você tá vendo que ele tá mudando, e ele volta ao formato humano normal com todas essas energias que estão acontecendo aqui. A partir daí, os mentores têm condição de levar ele para uma cidade espiritual. Coisa que antes eles não teriam condição de fazer. Agora eles conseguem levar ele não para uma cidade de cristal, eles conseguem levar esse cara lá para o nosso lar. Vocês entenderam por que essa palestra é importante? Porque vocês começam a entender para onde vai, o que está acontecendo, como funciona, né? É tudo questão energética, é tudo questão frequencial, mais especificamente, Leila.
frequencial, é a nossa frequência. Isso é o mais importante de tudo, tá? É, bom, ah, beleza. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho, porque a Cris perguntou um negócio e eu vou. é, Então vamos lá. A Zulmira perguntou uma coisa e a Cris perguntou outra. Cris, você falou sobre os animais, né? E a Zulmira falou sobre os guias de Umbanda ou Candomblé. Então vamos lá. Nós estamos falando aqui que o nosso lar estaria nas zonas de transição, tá bom? Isso é uma questão que eles chegaram, eles estão numa certa frequência que é o que eles querem estar para poder ajudar a humanidade, tá bom? Então nosso lar está aqui como muitas das outras cidades. Zulmira, você já ouviu falar da Aruanda, certo? A Aruanda está no mesmo nível do nosso lar. Então você já sabe onde estão os mentores. Viu como é fácil depois de ter isso aqui na cabeça? É fácil. Só tem uma coisa. Só tem uma coisa. E é aí que você precisa perceber. Tem um livro do Robson Pinheiro, eu não lembro se é no Tambores de Angola ou Aruanda. Quem quiser me manda e-mail, se cadastra lá e eu mando para vocês. Que o mentor leva o escritor até um determinado nível, super avançado, e de repente passa duas estrelas cadentes assim do lado deles. E aí o mentor vira pro escritor e fala assim: tá vendo essas estrelas cadentes? O mentor fala: nossa, o escritor fala: devem ser espíritos super avançados. Ele falou: são dois pretos velhos. Então, a gente não pode simplesmente dizer que são é, entidades da Umbanda, tá? Você vai encontrar pretos velhos no nível 6, no nível 5, no nível 4, porque os pretos velhos, eles foram magos brancos. Eles estão desde o começo da humanidade aqui. Eles optaram por ficar na vestimenta de pretos velhos. O pessoal da Aruanda, o pessoal que está num dos livros que eu mando para vocês, que é a Cidade dos Espíritos, tem uma hora que um dos pretos velhos ele se transforma em mago branco. Oh, mas vocês também. Deixa eu terminar a palestra. Então, eu expliquei para. Eu vou falar, Leila. Eu expliquei para a Zumira a questão que é assim: a grande maioria das entidades de Umbanda, elas estão na Aruanda. E elas estão na mesma frequência do nosso lar. Existem seres. Não, não, eu vou falar. Existem seres mais avançados que também trabalham na Umbanda e eles estão no nível 4, 5, 6, independe. E aí a Cris perguntou dos animais. Então, o que, que acontece? Cris, os animais, eles estão no começo da evolução emocional deles. Como é que eu digo isso para você? Pessoas que enxergam os animais percebem neles os chakras também. Só que se você pegar um cachorro, por exemplo, então eu vou desenhar um cachorro aqui, mas por favor, galera, é a tentativa de desenho de um cachorro, tá? Parece uma foca, né? Mas é um cachorro. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: os mamíferos, de uma forma geral, o chakra que eles têm mais. Tá bom, eu não vou. Putz, grilo. Ô, Rose, Cacilda. Pronto. Parece um ratinho agora. O chakra que eles têm mais evoluído é o chakra básico. Os outros chakras, eles estão dormentes.
Eles estão fechados. Eles têm, tá? Todos eles. Mas eles estão fechados. Viu, Cris? Isso a gente supõe que esse ser ele vai evoluir nessas outras características, né? Hoje ele só tem uma, que é o instinto, que é o chakra básico, tá bom? E aí o que eu sei é que esses seres eles ficam em cidades acima das zonas de transição, tá? No nível 3 eles têm cidades específicas, tá? Porque eles estão fora da questão emocional humana, esse tipo de coisa. E, por exemplo, tem uma cidade espiritual em cima da Índia só para a questão das vacas. Porque é lá que elas conseguem ter o tempo de vida maior, porque elas conseguem viver mais anos, porque eles não comem carne de vaca, né? Nos outros lugares comem. Então, eles estão passando aqui como animais, né? Tendo a vivência deles aqui com a gente. E depois vão ser deslocados para outros locais para continuar a evolução deles. Viu, Cris? Você entendeu? Não, eu não tô dizendo que eles não têm emoção, tá, Cris? Eles têm emoção, mas é um pouco diferente da nossa, tá? O chakra emocional dos animais não está desenvolvido, não está pleno. Você entendeu o que eu estou explicando? É só você pegar uma pessoa que enxerga, ela não vai ver o chakra emocional dos animais. Eles têm, nossa, tem animal que é melhor do que ser humano, tá? Mas o que eu estou tentando dizer, eu estou indo na parte técnica, tá? Eu tô dizendo para você assim, na evolução dos chakras, tá? Você só vai permitir que você passe para um outro nível. Esses níveis, todos esses níveis que nós estamos discutindo aqui de evolução, é para um chakra emocional que nós temos 4 níveis de chakra emocional. Eles não começaram nem no começo. E o que a Leila comentou dos ETs, eu posso comentar com vocês que é o seguinte: muita gente baba muito ovo, tá? As pessoas. Não, eu tô sendo bem claro, são os mamíferos, tá? Os mamíferos eles estão numa ordem superior, tá? Aí você chega nos golfinhos, que tem as baleias, a parte de comunicação delas, mas aí seria para a gente ter uma outra aula. Só vou explicar do ET, tá? Para a gente poder terminar a palestra. Pessoal baba muito ovo falando dos extraterrestres, porque eles misturam evolução tecnológica com evolução espiritual. Eu não misturo essas duas coisas. Evolução tecnológica não quer dizer que você tem evolução espiritual, tá? Então você tem. Não, não pode dizer isso não, Leila, não pode dizer isso não. Existem extraterrestres que estão encarnados como nós, eles estão juntos conosco, só que eles são tecnologicamente mais avançados do que a gente. Então eles sabem se deslocar entre os planetas. Só que espiritualmente eles podem até estar mais atrasados do que a gente. Agora, você tem alguns extraterrestres que têm uma evolução espiritual mais avançada. É. E esses que têm mais avançada, eles nem precisam de naves para chegar aqui. Eles fazem projeção astral. Porque eles têm conhecimento. E eles não interferem. É só você perguntar da interferência. O extraterrestre que interfere com o ser humano, interfere no nosso livre-arbítrio, ele não tem evolução. É simples assim, tá? Deixa eu terminar aqui, galera, senão a gente não termina hoje. Então vamos lá, agora já estamos no finalzinho. Então vamos lá, tá? É,
Pessoal, isso aqui é uma técnica que os evoluídos sim, os evoluídos sim. Só que eles ajudam a nível espiritual mesmo, tá? Como um preto velho. Essa é uma técnica que os mentores passaram para mim, chama técnica da cúpula dourada. Como é que funciona essa técnica? Então, eu vou explicar para vocês, tá? É, aqui está na condição de você estar sofrendo um ataque energético, tá? Nossa, tá difícil fazer isso aqui. Você está sofrendo ataque energético. Então, se você estiver sofrendo um ataque energético e você elevar o teu pensamento a Deus e imaginar uma cúpula dourada em movimento, tá? Movimentando para todos os lados, tá bom? Uma coisa bem em movimento. Aqui, não mais do que 40 centímetros, tá bom? Em relação ao seu corpo, tá? Em volta do seu corpo. Essa cúpula dourada que você fez aqui, essas energias densas que esses caras estão jogando, elas não conseguem entrar, tá bom? Beleza? E aí, a gente está chegando no final da palestra. Qual é o perfil religioso do nosso planeta? Nós temos cristãos, islã, hinduísmo, budismo, judaísmo, religiões populares, não tem religião, ateus. Ó, as religiões elas são divididas, né, da forma que tem que ser divididas. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Essa é outra pergunta que vai valer nota. Qual que vocês acham que são a religião dos nossos mentores? Alguém tem alguma ideia? É, o amor. É. Eu diria para vocês assim: é o amor, a fraternidade, né? Na realidade, o objetivo é não ter. Na realidade, é assim. Eles têm aquilo que eles gostam. Eles vivem nas cidades que eles têm, que eles se sentem bem. O cara foi budista não sei quantas vidas, então ele está lá junto com o grupo que é afim dele. Mas se você perguntar para ele qual é a religião dele, ele não vai falar que ele é budista, tá? Ele vai falar que ele trabalha em prol da humanidade. Ele vai trabalhar em prol da humanidade, através do amor e da fraternidade. É isso que ele vai falar para você, tá? A filosofia da espiritualidade é trabalhar para a humanidade, através do amor, através da fraternidade. E trabalhadores na luz são todos os encarnados e desencarnados que trabalham dentro da seara da luz, não importando sua raça, credo, cor ou ideologia, apenas que eles trabalham para a humanidade. Pessoal, chegamos no final da nossa palestra. É, foi 1 hora e meia de palestra. Espero que vocês tenham gostado. Para as pessoas que não conseguiram. Não o quê? Não o quê? Vocês não querem que eu termine? Ah, tá bom. É, para as pessoas que puderem, eu sei, eu imagino. Pessoal, se cadastra nesse link que está aí, tá? EAE, que é o Eterno Aprendiz Espiritual.
Os dois links do Eterno Aprendiz Espiritual, se você escrever Eterno Aprendiz Espiritual, você entra. E o curso de apometria online também, que tem lá no Facebook. Eu mando para vocês o e-book e alguns livros para vocês lerem, tá bom? Muita luz, muita paz. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? Um abraço a todos. Até a próxima palestra. Tchau, tchau.